A antiga Israel queria que Jesus fizesse algo sensacional para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus está dizendo nesta passagem: vocês estão buscando um sinal? Muito bem, eu lhes darei um sinal. Eu sou o sinal. A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse exato momento, irei aqui agora trazer um vídeo, um conteúdo para vocês de grande impacto para a sua vida. A sua vida será transformada depois que você assistir o vídeo do pastor Billy Graham. Todos conhecem o pastor Billy Graham, um homem de Deus que já se foi, mas deixou um grande legado, um verdadeiro pregador da palavra do Senhor. Eu acabei de assistir esse vídeo e estou totalmente impactado com este vídeo. Já assisti diversos vídeos do pastor Billy Graham, mas esse de forma totalmente diferente. O Espírito Santo pairou dentro de mim, paira dentro de mim, e a gente sente realmente quando algo é diretamente vindo de Deus. Esta mensagem vai impactar a sua vida. Veja até o final e creia, conheça, entenda, saiba quem é Jesus Cristo. O pastor Billy Graham, de uma forma esplêndida, vai dizer para você quem é o Senhor Jesus Cristo. Veja um vídeo. Amém. Agora, quando você se depara com Jesus, qual é a sua reação? Quando você é confrontado com Jesus Cristo, qual é a sua reação? A reação dos escribas e fariseus foi de hostilidade. Já o povo dos dias de Nínive se humilhou e se arrependeu ao enfrentar e se deparar com Deus. E a pergunta que todos fazemos hoje é esta: o que vocês pensam de Cristo? Quem é Jesus Cristo? Mas a nossa geração ficou obcecada por Jesus. Os jovens estão falando sobre Jesus. Ele é o assunto das conversas hoje, nas universidades, nas escolas, em todos os lugares. Os jovens estão discutindo sobre Jesus Cristo e perguntando: quem é Ele? Quem é esse Jesus? Não podemos escapar dele. Você se lembra daquele dia em que Saulo estava a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, quando de repente uma luz ofuscante apareceu e o fez cair por terra? A primeira pergunta que ele fez foi: quem és tu, Senhor? Essa é a mesma pergunta que a nossa geração de jovens nas universidades está fazendo hoje. Quem és tu, Senhor? Quem é Jesus? Por que não conseguimos escapar dele? Porque ele está em nossa consciência e em nossa mente, a ponto de que nossas peças, nossos poemas e nossas óperas sejam sobre ele. Ele é apenas um herói revolucionário ou algo mais? Ele viveu apenas 33 anos. Ele nunca viajou mais de 100 milhas. Ele nunca teve educação formal. E ainda assim, 2000 anos depois, uma geração inteira continua falando sobre Jesus Cristo. Alguns diziam que ele era um homem louco. Outros disseram que ele era um revolucionário. Ou será que Jesus era alguém que defendia o sistema? E então há também quem diga que ele foi o primeiro hippie, que tinha cabelos longos e andava com seus discípulos em uma comunidade. Mas na verdade nós não sabemos como ele era. Não temos uma imagem de Jesus, e Deus fez isso de propósito, para que não adorássemos uma imagem. Porque Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito. E então havia pessoas que diziam que ele era deliberadamente mau, que ele era um homem mau, que ele era um diabo. O que ele realmente foi? Essa é a questão. Jesus Cristo, quem és tu? Quem é Jesus? Não podemos escapar dele. Tentamos fugir, mas lá está ele. Ele continua aparecendo em toda parte. Nossos maiores filósofos escreveram sobre ele. Nossos maiores historiadores escreveram sobre ele. Nossos maiores poemas e peças são sobre ele. Até nossas maiores arquiteturas são sobre ele. Não podemos escapar dele. Bem, sabemos algumas coisas sobre ele. Sabemos que ele era um homem. Jesus era completamente humano.
Ele representava a humanidade, pois a Bíblia diz que ele foi identificado e contado entre os transgressores. Sabemos que ele teve fome, sabemos que ele teve sede, sabemos que ele se cansou, sabemos que ele experimentou as alegrias da amizade, sabemos que ele chorou no túmulo de um ente querido, sabemos que ele possuía todas as características de um homem. E ainda assim, de forma muito interessante, a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado. Na verdade, ele se colocou diante do povo de sua geração e disse: nunca cometi um pecado. Ele disse: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Eles não podiam dizer nada. Todos nós somos pecadores, mas Jesus passou por todo tipo de tentação, assim como nós. E não há provação, teste ou tentação que Jesus não tenha enfrentado antes de você. E ele resistiu e venceu tudo. Ele era um homem, um ser humano, mas era mais do que isso. Ele declarou ser o único filho, unigênito, encarnado de Deus. De fato, ele afirmou pré-existência. A Escritura diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes do tempo começar, ele já existia. Ele disse: antes de Abraão nascer, eu sou. Eu existo eternamente. Ele se levantou e disse: eu sou Deus. Ele é, porque sempre existiu. De eternidade a eternidade ele é Deus, a Bíblia diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o Verbo, a palavra de Deus, o Deus eterno, se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como um homem no mundo. É isso que a Bíblia ensina. Você precisa aceitar que ele não foi apenas mais um revolucionário, ele não foi apenas mais um hippie, ele não foi apenas mais um grande homem. Ele era Deus em carne e osso. E toda a ética que ele ensinou, nenhum homem nunca ensinou como ele. Se alguém lhe bater numa face, ele diz: ofereça também a outra. Jesus ensinou que devemos perdoar. Ele ensinou uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não são apenas as ações exteriores que Deus julga, mas também os pensamentos e intenções internas. Ele disse: Moisés nos ensinou nos 10 mandamentos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério em seu coração. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele elevou a ética humana ao mais alto nível e exigiu que vivamos esse tipo de vida. Porque ele mesmo viveu esse tipo de vida. Como você explica Jesus? Jesus Cristo, tu és quem dizes ser? Ele acalmou o mar. Ele tinha poder sobre a natureza. Ele podia pegar um relâmpago e lançá-lo de volta às nuvens. Ele tem poder sobre a natureza. Por quê? Porque ele é o Deus da natureza. São suas leis e elas o obedecem. Ele tinha autoridade sobre as doenças. Jesus fez cegos enxergarem, fez surdos ouvirem, fez mudos falarem. Ele ressuscitou os mortos. De acordo com o registro, ele tinha autoridade sobre os demônios. E então, olhe para a morte que ele teve. Algum homem já morreu como Jesus? A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, até mesmo os soldados confessaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Qualquer um que veja Jesus naquela cruz e não seja tocado tem um coração de pedra. Primeiro tiraram as roupas dele, depois pegaram longas tiras de couro com esferas de aço ou chumbo nas pontas e o açoitaram nas costas, até que ele mal pudesse ficar de pé. Então colocaram uma coroa de espinhos sobre sua testa e seu rosto começou a sangrar. Eles riram dele, cuspiram nele e zombaram dele. Com um simples estalar de dedos, 72 mil anjos já haviam desembainhado suas espadas, prontos para resgatá-lo e varrer este planeta da existência do universo.
E Jesus disse: não, pois para isto nasci. Não digam que esta é uma religião de homens brancos ou de homens negros. É uma religião mundial. Ele fez isso por todo o mundo. Quando ele morreu naquela cruz e foi pregado nela, pregaram os cravos em suas mãos e nos pés. E sabe o que ele disse? Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Foi assim que ele enfrentou a violência de seu tempo. E então, na cruz, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Depois inclinou a cabeça e disse: está consumado. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o plano de salvação estava concluído. Agora Deus pode perdoar todos os teus pecados, porque Jesus terminou o plano de Deus para a tua salvação. Porque veja, Deus conhece cada um de vocês pelo nome. Ele tem até os fios de cabelo da tua cabeça contados. Deus olha para você como se fosse a única pessoa em todo o universo. Ele vê você, somente você. E naquela cruz, Jesus teve a capacidade de pensar em você. E Ele te amou o suficiente para permanecer na cruz. Já houve amor maior do que esse? Porque Ele viu que ressuscitaria dos mortos. Ele viu que nas gerações futuras haveria um povo reunido em seu nome, que formaria seu corpo. Ele viu o dia em que reinaremos com Ele em seu reino. Sim, eles o colocaram em um túmulo. E se Ele não tivesse ressuscitado, não haveria evangelho. Jesus Cristo está vivo. E quando foram ao túmulo pela manhã, ouviram a maior notícia que o mundo já conheceu. Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E o que inspirou os discípulos a pregarem por todo o mundo foi a ressurreição. Eles pregavam em toda parte que Jesus está vivo. E então o que acontece com as pessoas que recebem a Cristo? O que acontece com elas? Tivemos aqui na outra noite um homem que era líder dos Panteras Negras. Ele disse que achava que poderia mudar o mundo através do movimento Panteras Negras, até que conheceu Jesus. E ele disse que Jesus mudou a vida dele e tirou todo o ódio do seu coração. Ele disse: agora acredito que o mundo pode ser transformado, mas acredito que isso pode acontecer pelo poder de Jesus. É isso. Jesus entrando em nossos corações. Quem és tu, Senhor? Jesus Cristo, és tu quem dizes ser? Essa é a pergunta que cada um de vocês terá que responder hoje. Quem é Jesus? Ele era quem dizia ser, Deus em carne e osso? Acredito que as evidências são esmagadoras de que Ele é quem afirma ser o Filho do Deus vivo. Eu não posso prová-lo cientificamente, mas posso prová-lo pelas vidas que Ele transforma a cada dia. Posso prová-lo porque em meu coração não digo acho ou espero, eu digo sei. E você sabe, há outro elemento em nossas vidas sobre o qual não pensamos muito, e esse é o elemento da fé. Você pensa na fé que você tem que ter todos os dias? Você tem que ter fé de que sua esposa não colocou veneno no seu café esta manhã. Você tem que ter fé. Ela até pode ter tido vontade, mas não fez. Você tem que ter fé quando vai ao banco, escreve um cheque e o assina, e tem dinheiro na conta. Você tem que ter fé de que o banco vai pagar. Tudo o que fazemos é por fé. Muito bem, pegue essa mesma fé e coloque em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e você saberá quem Jesus é. Você o aceita pela fé, Ele entra na tua vida e no teu coração, e então você crerá que Ele é quem afirma ser. Paulo, naquela estrada para Damasco, também fez outra pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus respondeu: levanta-te e vai. Eu te digo agora, levanta-te e vem a Ele. Aceite-o como teu Senhor, Salvador e Mestre, como Filho de Deus, e Ele entrará no teu coração, perdoará teus pecados e transformará a tua vida. E que a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Que a partir desse momento, depois desse vídeo maravilhoso,
onde o Espírito Santo de Deus, eu creio que falou no seu coração, transforme a sua vida, renuncie os pecados da sua vida, receba o Senhor Jesus, creia nele e ele poderá te dar a vida eterna. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão perdidas, pessoas que precisam ouvir uma palavra de salvação. No conteúdo aqui do YouTube, devemos sim entender que devemos compartilhar coisas que melhoram a vida de outras pessoas. Vídeos que transformam a vida de outras pessoas através do poder do Espírito Santo que ainda paira sobre a vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.